Os patriarcas e o ensino judaico sobre o purgatório. Mensagem 3 partes. Senhor, este tem sido um assunto tão sombrio e controverso, e agora você falou palavras de conselho e encorajamento para aqueles de nós que não foram ensinados no que os primeiros apóstolos acreditavam. Querido Senhor, ajude-nos a nos arrepender hoje e não adie mais a nossa conversão. Amém. E quando falo sobre arrependimento hoje, não estou falando apenas de salvação. Estou falando das coisas que ainda fazemos que sabemos que não deveríamos estar fazendo. Minha querida família, o Senhor me pediu para compartilhar as tradições dos judeus e dos primeiros cristãos e de algumas das igrejas litúrgicas atuais. A prática de orar pelos mortos. E aqui está outro lugar em que fomos enganados por pessoas iniciando suas próprias igrejas, refazendo a doutrina e decidindo deixar essas coisas de fora porque isso não se adequava à sua agenda. Portanto, não se trata de se tornar católico. Trata-se de se tornar autenticamente cristãos do primeiro século. Cristãos de acordo com os ensinamentos dos pais apostólicos. Ensinamentos de acordo com aqueles que canonizaram as Escrituras. Estes são os primeiros professores mais próximos do Senhor. E por esse motivo, também estamos voltando à tradição judaica. Quando eu era evangélica, sempre me perguntava como alguém chega ao céu quando vive uma vida de pecado e se converte apenas nos últimos momentos. Entendo que Jesus pagou o preço para nos redimir e abriu os portões do céu por sua morte na cruz. Mas como um homem ou mulher com um hábito de longa vida e padrão de pecado age quando chega ao céu? Quero dizer, essas coisas estão arraigadas. Suas reações estão arraigadas e a sua personalidade. E leva tempo para mudar essas coisas. Como você faz isso? É apenas uma graça que você tem em um piscar de olhos? E você não precisa mais se preocupar com isso? Você é perfeito agora? Ou tem mais do que isso? Algo mais estará envolvido? Aplicando-se? Isso está envolvido? Tão verdade, o Senhor pagou o preço por nossos pecados. Eles estão sob o sangue, aqueles que confessamos. Mas ainda temos uma tendência ao pecado. E para se livrar dessa tendência, deve haver algo que o Senhor possa fazer por nós, antes de chegarmos ao céu e ficarmos envergonhados por nossos pensamentos, porque todos no céu podem ler seus pensamentos. Portanto, fez todo sentido para mim quando ouvi falar sobre o purgatório pela primeira vez, porque o Senhor disse: faça todos os esforços para se reconciliar com seu adversário enquanto estiver a caminho do magistrado. Pensando e encarando o magistrado como sendo o próprio Senhor e as cortes do céu. Caso contrário, ele pode arrastá-lo para o juiz, e o juiz pode entregá-lo ao oficial, e o oficial pode jogá-lo na prisão. Eu lhe digo que você não sairá até que pague o último centavo. Isso é Lucas capítulo 12, versículos 58 e 59, e o Senhor falando. Embora essa escritura não esteja falando explicitamente sobre o último julgamento, certamente nos faz parar e considerar que estaremos diante de um Deus justo, e se não nos arrependermos de certos pecados, haverá consequências. Outro lugar nas Escrituras que fala sobre chamas de purificação é onde Paulo diz: de acordo com a graça de Deus que me foi dada como um habilidoso mestre de obras, pus um fundamento e alguém mais o está construindo.
que cada um cuide de como ele constrói sobre ele, pois ninguém pode estabelecer um fundamento que não seja o que foi posto, que é Jesus Cristo. Agora, se alguém edificar sobre os alicerces com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois o dia a divulgará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará o que tipo de trabalho que cada um realizou. Se o trabalho que alguém construiu sobre a fundação sobreviver, ele receberá uma recompensa. Se o trabalho de alguém for queimado, ele sofrerá perdas, embora ele próprio seja salvo, mas apenas como fogo. Isso é 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao 15. Uau! Essa é uma afirmação muito forte. Pelos incêndios purificadores que ocorrem entre a terra e o céu, ou nossa morada final no céu. Essas escrituras apontam para uma chama refinadora diante do juiz do céu e da terra. Não as chamas do inferno que são reservadas para Satanás e seus demônios e para aqueles que se relacionam com demônios, mas sim as chamas da purificação, onde nossas obras e motivos são pesados na balança, para ver se elas são construídas na verdade. Em outras palavras, você pode ser um pregador maravilhoso, mas se estiver fazendo isso para ganhar dinheiro, ou receber elogios e ser famoso, se você está fazendo isso por esse motivo, se alguma coisa terrena é um motivo para você pregar o Evangelho, ele será queimado no fogo. As palavras nunca serão queimadas. As palavras do Senhor não saem sem serem cumpridas. Assim, a pureza da palavra se manifestará, mas seus motivos farão com que isso se queime, na medida em que estiver chegando a você pelo serviço que prestou ao Senhor na terra. Continuo voltando à igreja primitiva e ao que os primeiros apóstolos acreditavam, bem como aos judeus, em cuja fé o Senhor continuou a edificar. Uau, é interessante! É realmente interessante a maneira como os judeus encaram as coisas. E eu vou ler algumas citações para você. Algumas delas vieram da Wikipédia e outras vieram da Bíblia, de Douay Rheims, e dos pais da igreja, como Tertuliano. Então o Senhor começou esta manhã dizendo: orar pelos mortos nunca foi contestado na igreja primitiva. Uau, que declaração! Orar pelos mortos nunca foi contestado na igreja primitiva. Então, o que aconteceu? Depois que Jesus disse isso, observei os ensinamentos dos patriarcas da igreja durante os primeiros 5 séculos depois de Cristo. A evidência é esmagadora de que orações eram feitas pelos mortos. Uma das provas bíblicas estava no livro de Macabeus, que foi removido do cânon. Segundo Macabeus capítulo 12, versículo 46, da versão Douay Rheims, a edição americana de 1899 declara: portanto, é um pensamento santo e saudável orar pelos mortos, para que sejam libertados dos pecados. Agora, poderíamos argumentar que isso foi antes de o Senhor morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Isso foi antes do completo perdão do pecado, mas ainda assim há repercussões em nossos pecados. E as próprias repercussões precisam ser trabalhadas. Aqui está o que eu encontrei. Abre aspas. A oração pelos mortos é bem documentada no início do cristianismo, tanto entre os principais
pais da igreja, quanto com a comunidade cristã em geral. Na ortodoxia oriental, os cristãos oram por aquelas almas que partiram com fé, mas sem ter tido tempo de produzir frutos dignos do arrependimento. Fecha aspas. O que João Batista disse? Traga frutos dignos de arrependimento. Entre os escritores da igreja, como Tertuliano, e ele é um gigante, e um gigante absoluto no que diz respeito aos pais da igreja, e foi tão fiel durante tantas épocas de heresias que flutuavam por aí, e ele foi perseguido por isso também. Abre aspas. Entre os escritores da igreja, Tertuliano é o primeiro a mencionar orações pelos mortos. A viúva que não reza pelo marido morto tem o mesmo que se divorciar dele. Essa passagem ocorre em um de seus escritos posteriores desde o começo do século III. Abre aspas. Os escritores subsequentes também mencionam a prática como predominante, não tão ilegal ou até contestada, até que Arias a desafiasse no final do século IV. Fecha aspas. Você provavelmente já ouviu o nome Arias no século IV como um cismático e um herege. Quando ele não acreditava no Deus triuno. Ele não acreditava na Trindade, ele não acreditava que Jesus era Deus. Ele disse que Jesus teve um começo em sua vida e, portanto, não era Deus. Então, abre aspas, isso causou uma divisão séria no reinado de Constantino. O exemplo mais famoso é a oração de Santo Agostinho por sua mãe doente, Mônica, no final do 9º livro de suas Confissões, escrito por volta de 398 d.C. Fecha aspas. E, é claro, Agostinho também é um dos pais da igreja e teve uma conversão incrível do que ele viveu em Roma. Este artigo continua dizendo, abre aspas, um elemento importante nas liturgias cristãs, tanto no Oriente quanto do Ocidente, consistia em dípticos, ou seja, lista de nomes de vivos e mortos comemorados na ceia do Senhor. Ser inserido nessas listas era uma confirmação da ortodoxia de alguém e, fora da prática, cresceu a canonização oficial dos santos. Por outro lado, a remoção de um nome de um díptico era uma condenação. Portanto, havia listas de pessoas que foram oradas na missa ou na ceia do Senhor e alguns deles passaram a estar com o Senhor. Abre aspas. Embora não seja possível, em regra, nomear datas para as palavras exatas usadas nas liturgias antigas, mas a ocorrência universal desses dípticos e de orações definidas pelos mortos em todas as partes da igreja cristã, leste e oeste, nos séculos IV e V, mostram quão primitivas eram essas orações. A linguagem usada nas orações para os mortos é pedir descanso e liberdade da dor e do sofrimento. Fecha aspas. Então, obviamente, eles não estão no céu, ou não haveria dor e tristeza. Abrindo aspas, uma passagem da liturgia de Santiago, composta no século IV, diz: Lembra-te, ó Senhor, o Deus dos espíritos e de toda a carne, daqueles a quem nos lembramos e daqueles a quem não nos lembramos, homens da verdadeira fé, desde o justo Abel até hoje. Deixa-os descansar ali na terra dos vivos, no teu reino, no deleite do paraíso, no seio de Abraão, Isaque e Jacó, nossos santos pais, de onde vieram a dor, a tristeza e os suspiros, fugiram, onde a luz do teu semblante os visita e sempre brilha sobre eles. Fecha aspas. Uau! Então, é óbvio que
Não era apenas automático que você iria direto para o céu quando morresse, a menos que você tenha sido martirizado. Esse é o ensinamento. Continuando o documento, as orações públicas eram oferecidas apenas àqueles que se acredita terem morrido como membros fiéis da igreja. Mas Santa Perpétua, martirizada em 212 d.C., acreditava ter sido encorajada em uma visão de orar por seu irmão, que havia morrido em seu 8º ano, quase certamente não batizado, e uma visão posterior garantiu a ela que sua oração foi respondida e que ele havia sido traduzido de punição. Os ortodoxos orientais acreditam na possibilidade de mudança de situação para as almas dos mortos através das orações dos vivos e rejeitam o termo purgatório. A oração pelos mortos é incentivada na crença de que é útil para eles, embora, como as orações dos fiéis ajudam os mortos, não seja elucidado. Os ortodoxos orientais simplesmente acreditam que a tradição ensina que as orações devem ser feitas pelos mortos. São Basílio o Grande, 379 d.C., escreve em sua 3ª oração de ajoelhamento no Pentecostes: Ó Cristo, nosso Deus, nesta festa perfeita e salvadora, tenho o prazer de aceitar orações propiciatórias para aqueles que estão presos no Hades, prometendo a nós que somos mantidos em cativeiro grande esperança de libertação da vileza que nos impede e os impediu. Envia teu consolo e estabeleça suas almas nas mansões dos justos e graciosamente concede-lhes paz e perdão, porque nem os mortos te louvarão, ó Senhor, nem os que estão no inferno ousarão oferecer-te confissão. Mas nós que estamos vivendo te abençoaremos, oraremos e ofereceremos orações e sacrifícios propiciatórios por suas almas. São Gregório, em seus famosos diálogos, escritos em 593, ensina que o santo sacrifício, a Eucaristia de Cristo, ou a ceia do Senhor, nossa vítima salvadora, traz grandes benefícios para as almas, mesmo após a morte, desde que seus pecados sejam tais como pode ser perdoado na vida futura. No entanto, São Gregório continua dizendo que a prática da Igreja de orar pelos mortos não deve ser uma desculpa para não viver uma vida divina na Terra. No Ocidente há muitas evidências do costume de orar pelos mortos nas inscrições das catacumbas. Fecha aspas. E isso é, as catacumbas são uma fonte tremendamente confiável da prática inicial dos cristãos. Eles têm a ceia do Senhor, mulheres celebrando a ceia do Senhor nas catacumbas. E eles têm os dípticos, as listas de pessoas a quem orar na missa ou a ceia do Senhor. De qualquer forma, abrindo aspas, o costume de orar pelos mortos nas inscrições das catacumbas, com suas constantes orações pela paz e refresco das almas dos que partiram, e nas primeiras liturgias, que geralmente contêm comemorações dos mortos. E Tertuliano, Cipriano e outros, os primeiros pais ocidentais, testemunham a prática regular de orar pelos mortos entre os primeiros cristãos. Fim da primeira parte.